Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quero convidar você a nos acompanhar aqui até o final do vídeo, né? Afinal, eu acho que é interessante. E você vai entender o porquê até de alguns problemas, né, da sua realidade, do seu cotidiano. Afinal, o nosso canal ele se propõe exatamente a isso, né? Ele é o canal do Pensar Novo. Então, já pegando aí um gancho aí platônico, né, para a gente ter uma ideia do que vamos conversar, Platão disse o seguinte, que há um mundo sensível, né, e um mundo que está além, né, do sensível, que é a depuração, né, desse mundo sensível, depois que ele é depurado, depois que ele é revisto, depois que ele é refletido, chega-se a um mundo do bem, né? Um mundo saudável, um mundo do conhecimento, o mundo das ideias, né? Segundo ele. Né? E que esse mundo, inclusive, é um ser em movimento, correto? E esse ser em movimento é dirigido por um Deus. Olha só, calma lá, esse Deus que aqui vamos nos referir não é o Deus Oni, é o Deus, né, regido pela potência humana, digamos assim. Então, é interessante isso, a gente não fazer aí uma mistura desse negócio de Deus, né? Mas então vejamos o seguinte, vamos entrar aqui no nosso mundo sensível, né? Que é o mundo, né, da sensibilidade, do olhar, né, do olfato, do fogo, da água, enfim, é aquele mundo que você visualiza aquilo, né? E ao mesmo tempo, com o mesmo na continuidade do pensamento de Platão, você vê que ele alega com essa condição, né, de mundo sensível e das ideias, que é o mundo da aparência. Né? Nós vivemos no mundo da aparência. Nem tudo aquilo que se apresenta para você como real, ele realmente é real. E aí é que é o problema, que até o próprio Platão, né, fazia referências entre Parmênides e Heráclito, né, quando eles discutiam essa questão, né, do ser e não ser, não é do ser ou não ser, do ser e não ser, que era, né, o cunho, né, de discussão entre Heráclito e Parmênides. Né? Mas vejamos o seguinte, por que o mundo da aparência? Porque a gente tem a mania de propor, né, através das nossas ideias, do nosso doxa, né, que seria os nossos pensamentos, embasada apenas naquilo que vemos, naquilo que temos em nossa frente, naquilo que nós podemos, né, ver ou sentir como real, porque passa a ser meio que palpável até, mas é um palpável não concretizado, digamos assim, um palpável que ele viaja no mundo da ilusão. Então, daí nós vivermos no mundo da aparência. Não? Vamos até um pouco mais aprofundado, já o que o canal se propõe a fazer uma discussão mesmo do cotidiano das pessoas, né? Para que você possa acompanhar isso e entender melhor até desculpa, a nossa preocupação com o canal e com o que queremos aqui diluir, né? Em termos de conteúdos, com você aqui fazendo, participando, dando seu comentário, etc. Né? Por exemplo, hoje você vive num mundo, por exemplo, vamos aqui aos exemplos bem claros. Você tem a impressão que é um trabalhador, que é um cidadão empregado, que é um cidadão que sobrevive do seu trabalho. Mas será que isso é uma ilusão ou isso é concreto? Isso é uma coisa ilusória. Digamos porque, olha, o mundo propõe, diante desse ser que vive, que está em movimento, ele traz a você essa impressão, mas no fundo você é um cidadão que sobrevive lá, sabe Deus como, né, para poder constituir-se enquanto ser sobrevivente aqui nesse universo em que vivemos. Né? Então passa a ser uma ilusão, você não é um cara que tem, né, um emprego certo, você não tem carteira assinada, você não tem direitos respeitados, direitos trabalhistas, então você sobrevive, na verdade, mas sem viver até uma certa
frequência, digamos, você precisa ter uma certa frequência de vivência para sobreviver. Então, olha só, passa a ser uma ilusão. Aí você vem para o campo do conhecimento, por exemplo, em que você acha que conhece tudo. Você é um cara que discute, enfim, são as ideias do senso comum, infelizmente. A gente tem uma ideia de que sabemos tudo, de que a nossa imaginação constrói um certo tipo de pensamento que é o real, digamos assim, mas que no fundo não é. Você teve um processo de erudição mais ou menos pautado, continuado, desenvolvido gradualmente? Não. Você vai. E aí você teve o ensino médio, fundamental, médio, superior, dentro de um ciclo de sequência para poder adquirir realmente conhecimento? Não. 90%, digamos, das pessoas, da população, não tem essa preparação. Então, você vive numa coisa, não é uma coisa ilusória, não é uma coisa interessante. Aí você vem para o campo da saúde, né? Você vem para o campo da saúde, né? Aí você olha que o governo apresenta que há projetos, quer dizer, você vê um discurso desses representantes do Estado. Então, você tem a impressão que você está com um sistema de saúde que funciona, mas ele, na prática, funciona? Não funciona. Então, você tem uma série, se você parar e analisar, meu amigo, fazer um histórico do que está acontecendo com você no seu dia a dia, eu dei apenas 3 exemplos aí, muito comum, muito esdrúxulos, digamos assim, mas são milhares que, se você olhar realmente e perceber, você está no mundo da aparência, você não está no mundo das ideias, digamos assim, você está no mundo da aparência, no mundo que te envolve de certa maneira e faz com que você tenha um olhar daquilo que realmente não está representando a sua realidade. Já percebeu isso, por exemplo? Então, por exemplo, continuando, né, nesses pensamentos, e aí que entra a questão, né, novamente, do processo do Estado, né? Porque o Estado, a gente volta a falar do Estado, porque é a representação, né, daqueles que compõem, que tem a decência, digamos assim, ou teria a decência de gerir uma sociedade de uma forma plausível, de uma forma decente, digamos assim, porque sabe que passamos por vários processos, né, de governo, né, vindo desde, né, da monarquia, passando pela tirania, aristocracia, oligarquia e caindo aonde? Na democracia. E esse é um dos grandes problemas da humanidade, até segundo Platão em seu discurso geopolítico, né? Que é o sistema de governo mais difícil de governar, mais difícil de ser colocado em prática. Por quê? Porque é exatamente um modelo de gerência em que envolve a todos, que precisa atender a todos e a tudo. Mas como? Isso cria um certo problema. Como já discutimos aqui, estamos falando exatamente desse mundo da aparência. Cria esse problema, porque como atender a tudo e a todos? Não é possível. Então acaba se tendo um governo, um Estado, em que vive no mundo da aparência, sem o que ele não sobreviveria, correto? Como é que você pode chegar a um sistema que foi tão reivindicado, tão colocado, tão angustiosamente solicitado, que é a democracia? E, no entanto, é uma das representações mais difíceis de serem conduzidas e geridas, porque ela envolve, né, uma gama de interesses de todos, porque cada um tem um interesse. Concorda comigo? Então veja bem que dificuldade em que vivemos. Daí essa aparência, né, que o Platão expõe para nós e coloca para que a gente se lembre. Quer dizer, você precisa sair desse mundo da aparência. E para você a sair desse mundo da aparência e chegar ao estágio
né, do mundo do bem, no mundo das ideias, no mundo em que você realmente consegue visualizar a real aparência, você precisa de quê? De estudos, de conhecimentos. Mas como? Como galgar isso? Como chegar a esse ponto se hoje você tem, aparentemente, novamente, esse mundo, né, do conhecimento, mas de uma forma lendária, até mitológica, porque você pensa que conhece, mas você não conhece. Por quê? Porque você não teve uma sequência de erudição que pudesse lhe clarear isso. Hoje, o que é que você tem? Hoje você tem tudo em casa. Professor está na sua casa, faculdade está na sua casa. Você abre o seu professor, o Google, tudo você aprende, tudo você sabe. Então, meu amigo, olha só como é que vivemos aparentemente nesse mundo, né, que se apresenta a todo momento para a gente. As pessoas estão vivendo, né, principalmente na pós-pandemia, estão vivendo num estado da saudabilíssimo, digamos assim, porque você olha, as pessoas vivem hoje às expensas do governo, né, com as suas miseráveis ajudas, digamos assim, né? E aí você vai levando a sua vida como se a sua vida fosse um mar de rosa, ou estivesse no mar de rosa, que esse é o problema da aparência. E ali você se compraz com aquela situação, quer dizer, fica de uma forma tranquila, aceitando que aquilo é o normal. Mas será que isso é o normal? Não. Você está vivendo um normal do anormal, da coisa da anormalidade constituída por uma série de governos aí. Tá ok? Pensa nisso aí, dá o like, se inscreve no canal. Até logo.